A segunda chave de acesso para sinais e maravilhas é o céu descer até a terra. Sabe, muitas igrejas estão focadas na salvação, e aqui também nós queremos levar muitos para o céu. Ser salvo não é tão difícil, é fazer uma oração humilde, contrito, impelido pelo Espírito Santo, dizendo: Jesus Cristo, como essa oração que fizemos aqui há pouco: Jesus Cristo, você veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está, eu acredito no seu sacrifício, acredito no seu amor, não é pelo meu mérito que eu sou salvo, é pela graça de Jesus, aleluia. Você fez essa oração, você está salvo, seu nome foi escrito no livro da vida, e você vai para o céu, e Deus vai encontrar você. E eu acredito muito que Deus vai encontrar em você de alguma maneira, nem que seja a maneira mais esdrúxula que você nem imaginou que Ele poderia te encontrar. Mas tem uma coisa: a maioria dos crentes vive querendo ir para o céu, mas não vive a realidade do céu aqui na terra. E esse é um grande problema, porque esse é um caminho de falta de fé, de frustração, um caminho de apostasia. É um caminho onde a gente não acredita que jovens podem ser santos, que homens podem ser fiéis, que mulheres podem ser sábias, que filhos podem ser sujeitos. É um caminho onde a gente não tem esperança no amanhã, no futuro certo, cheio de esperança e paz que Ele nos proporciona na palavra dele como uma promessa. Então as promessas de Deus, elas começam a ficar muito longe da nossa realidade, e a gente começa a viver uma utopia evangelística. A gente começa a celebrar, dar glória a Deus, dar aleluia, bater palma e até se emocionar, mas nunca aquela realidade toca a nossa vida, nunca muda nada, porque a gente simplesmente acredita que um dia vai para o céu, mas não está acessando o céu aqui na terra, porque para acessar o céu aqui na terra não é de qualquer jeito. Você precisa estar alinhado. A palavra de Deus diz que a balança de Deus tem justiça e equidade. Se há injustiça e falta de igualdade no seu coração, você já não está acessando a balança de Deus. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se você está dando um jeitinho brasileiro em alguma coisa na sua vida, você não vai ver a Deus. Se você está matando o dia de trabalho, se você está enganando alguém, está mentindo para alguém, sinceramente, desculpa, você pode até ir para o céu, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, gracioso, mas você não vai viver o céu na terra. Existe um alinhamento necessário entre o céu e a terra, e o alinhamento se diz: eu escolho uma vida de santidade, eu escolho uma vida de não mediocridade, eu escolho viver para muito mais do que aquilo que eu nasci para viver pelos meus pais. Meus pais planejaram algo para mim, mas Deus tem algo muito maior. Um dia Jabes tinha sido planejado para ser um dolorido, um enfermo, um desgraçado, uma pessoa sem graça, uma pessoa sem futuro, uma pessoa sem perspectiva, mas ele orou assim: ó Deus, que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me livre de todo mal. E Deus ouviu a oração de Jabes e fez ele mais notório do que toda a sua geração. Jabes se tornou mais notório, mais influente, mais importante, mais relevante. Jabes acessou uma chave do céu aqui na terra. Enquanto o povo estava na miséria, Jabes estava na prosperidade. Enquanto o povo sofria mortes e subtração, Jabes estava multiplicando e conquistando terras. Enquanto o povo vivia os seus traumas do passado, Jabes era curado, porque ele tinha sido recebido pelo Senhor como filho amado, diferenciado. A diferença entre você e a qualquer que seja a pessoa é o Deus a quem você serve e o quanto você o ama e o quanto você se dedica honesta e genuinamente a Ele. É o quanto você abre completamente o seu coração para Ele, é o quanto você deixa Ele ser o seu Senhor e Salvador. Porque depois que a gente pega um título de crente, a gente até para de vir em culto de semana, a gente acha que só vir de domingo já está bom. A gente para de querer sentar para ouvir a palavra de Deus, a gente cumpre a escala do ministério e está bom. E a gente também para de viver os milagres de Deus. A gente também para de crescer espiritualmente. Hoje eu quero falar sobre o reino de Deus, o céu vindo para a terra. Próximo. Mateus 6, 9 e 10, vocês devem orar assim. Semana passada nós aprendemos a chave da santidade. Pai nosso, vamos juntos, Pai nosso. E você que está em casa, repete juntos, deixa a presença de Deus entrar aí, a atmosfera do céu entrar na sua casa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu tem uma condição: seja feita a tua vontade, não a minha. É do teu jeito, não é do meu. Você é Senhor, eu sou súdito. O Senhor é soberano, eu sou escravo.
O reino é teu, a vontade é tua, é do teu jeito. Como é difícil para a nossa geração entender que existe um rei e que ele não está negociando democraticamente com ninguém. E o que ele estabelece é regra e ponto final. E se você não obedece, tudo bem, a gente está vivendo uma era de graça, você não vai ter consequência imediata, mas eu vou te dizer uma coisa: a taça da ira de Deus está se enchendo, e a palavra de Deus diz em Apocalipse que essa taça será derramada. Haverá um momento que depois de transbordar essa taça será derramada, e todos os pecados, iniquidades, maldades, malignidades que nós vemos, estupros, abusos, pornografia infantil, tudo isso que é um absurdo que acontece, ele está guardando nessa taça da ira, e vai ter uma hora que ele vai despejar sobre a terra. O que vai virar eu não sei, mas eu quero estar bem longe disso quando acontecer. Deus não brinca em serviço, e apesar de você estar brincando com as consequências, Ele não está brincando com os apelos que Ele está fazendo nessa estação. Igreja, santifique-se, abandone a malícia, abandone a maledicência, abandone a fofoca, abandone a mentira, abandone a imoralidade, abandone a prostituição, abandone a frieza, abandone a ausência, abandone. Se o céu vai descer à terra, precisa ter um alinhamento entre a atitude de Deus e a minha atitude e a sua. Não vai ter revolução nos lares se não houver alinhamento da palavra de Deus com a nossa atitude. Então, se hoje nós queremos que venha o reino dele, a gente vai ter que precisar submeter a nossa vontade a dele. Está tudo bem, Farol? A gente vai precisar dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não dá para roubar no dízimo e nem no imposto de renda. Se a gente está dizendo que a gente quer a vontade de Deus, então a gente vai precisar honrar as nossas esposas e amá-las como Cristo amou a igreja. E as esposas vão precisar aprender a respeitar os maridos e dar a eles honra, torná-los honrados nas portas da cidade. E se não for assim, o céu não desce na terra do seu casamento. E se nós não aprendemos que liderados sujeitem-se aos seus líderes, e por mais que vocês não gostem muitas vezes dessa palavra, porque a gente vive no mundo do mimimi, esse princípio não mudou. E a palavra de Deus não diz que se é para a gente submeter a um líder bom, é para a gente submeter aos líderes, sejam eles bons ou maus, porque com os bons a gente aprende muitas coisas, e com os maus a gente aprende o que não deve fazer. A palavra de Deus diz: filhos, honrem teu pai e tua mãe. Ela não está dando uma condição se seu pai for gente boa, se sua mãe for legal. Não, honra é um princípio inegociável. A palavra de Deus também diz: pais, não irritem a ira dos seus filhos. É um princípio estabelecido que quando não é cumprido, o céu não vem à terra, porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Mas pastor, devia ter uma exceção na Bíblia. Pois é, devia, mas não tem. Você acha que devia? Mas por que Deus não escolheu você para escrever a Bíblia? Então eu acho que não devia. Porque no reino de Deus é absoluto, é a vontade dele, ponto final. E eu quero levar essa igreja à autoridade de Cristo, porque se nós estivermos sujeitos a Cristo, vai acontecer milagre. Se nós estivermos sujeitos a Cristo, não haverá doentes no nosso meio. Se nós estivermos sujeitos a Cristo, a prosperidade chegou e ponto final. Se nós estivermos sujeitos a Cristo, nós teremos famílias saudáveis. Se nós estivermos sujeitos a Cristo, a nossa igreja vai ser forte, avivada, cheia do Espírito Santo, e vai gerar uma influência espiritual positiva na cidade. Se nós estivermos sujeitos a Cristo, nós não vamos ter medo de sermos genuínos. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Está aí a primeira forma de santificar o nome do Senhor, é a gente abrir mão da nossa vontade. Repita comigo: abrir mão da minha vontade. Ajuda-me, Senhor. Mas eu quero desse jeito. Mas é dessa maneira que eu quero. Então você não está disposto ao reino de Deus vir. Desculpa, mas não dá para amaciar essa verdade. Próximo, por gentileza. O reino de Deus não é o nosso, Ele é o dono. Nós usufruímos do resultado da manifestação do reino de Deus, mas nós não temos capacidade de gerar resultados no reino de Deus. Não é o que eu mereço e então acontece na minha vida. Não é o quantos pontos eu adquiri vindo todas as quartas proféticas, mas é o quanto eu usufruo
da manifestação do reino de Deus, quanto mais alinhado eu estou à presença, à palavra, aos princípios, quanto mais obediente eu me coloco, quanto mais humildemente eu me ponho diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem problema com o pecado, mas tem problema com o orgulhoso. Imagine você que um pecador pode ser facilmente aceito se ele estiver quebrantado, mas um orgulhoso, a palavra de Deus diz que ele afasta da presença do orgulhoso. E é por isso que nessa igreja nós vamos pregar contra o orgulho sempre, porque nós sabemos que apesar disso ofender muita cultura nossa campineira, nós estamos aqui para trazer o reino de Deus para Campinas. Nós não estamos aqui para levar os campineiros a uma farra onde acha que a festa é do reino de Deus, mas a festa é só pirotécnica, nada de resultado espiritual acontece. Ninguém muda, nada se promove, não, nós estamos aqui sujeitos. Senhor, nosso orgulho campineiro, nós pedimos perdão, nós declaramos que a nossa cidade está sujeita a Cristo, nós nos humilhamos debaixo da sua boa, forte e poderosa mão. Pode entrar, não tem preservação, minha casa está de porta aberta, Senhor, pode entrar, Senhor, minhas janelas também estão abertas, pode entrar, Espírito Santo, pode ventar com o seu vento, Espírito Santo, pode entrar nas minhas finanças, pode entrar nas minhas decisões, pode entrar no meu casamento. Você está dando liberdade para o Espírito Santo entrar, você tem a humildade de dizer: Espírito Santo, entra. Porque no reino de Deus, Ele é o dono, nós só usufruímos de resultado da manifestação. No reino de Deus o rei ordena, os servos cumprem ordens, incluindo autoridades e governos. Impressionante que hoje à tarde eu estava lendo um pedacinho do trecho de Daniel, e Daniel não se sujeitou à ordem do rei da terra, porque ele tinha um rei acima do rei da terra. E Daniel tem um trecho na palavra que diz assim, que o rei disse: vamos ver se o seu rei, chama Deus de rei, se o seu rei vai liberar você da consequência de não obedecer ao meu decreto. Como líderes, podemos nos tornar completamente tiranos se não nos submetermos à voz e à vontade de Deus. E Daniel, sem nenhuma resposta a não ser a oração e a santificação, o jejum e a oração, foi para a cova de leões, mas lá Deus deu um dormenide para os leõezinhos. Estavam mansinhos, ababacados, eles nem conseguiam abrir a boca para rugir para Daniel. E Daniel pôde fazer igual a gente faz com Shih Tzu, com Spitz, com um cachorrinho pequeno. Ele pôde fazer um carinho na juba do leão. Sabe aquele leão ababacado que a gente vai em Buenos Aires, tem um zoológico, que eles dão umas injeções assim, de calmante, deixam os leões ababacados para que as pessoas possam pôr a mão? Então, foi esse tipo de injeção que Deus colocou nesse leãozinho, e eles não tocaram Daniel, porque Daniel estava sujeito ao reino de Deus. Então ele viu a manifestação do céu na terra. Deus é maravilhoso. Usufruímos do resultado, porque no resultado é o Senhor Deus quem ordenou, e nós cumprimos as ordens, e nós não sujeitamos a nenhuma outra ordem, a nenhum outro governo que não o de Deus. Próximo. Então, o que é a manifestação do reino de Deus? A palavra de Deus diz em Romanos 14, 17, leiam comigo: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui a gente mata o jacu de qualquer teologia troncha. O reino de Deus não é você dar e Ele te devolver 10 vezes mais. O reino de Deus não é você fazer um voto e Ele se mover em seu favor. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida, e na vontade de Deus não há escassez. Então claramente você vai ter ampla abundância e fartura. É lógico que quando nós estamos alinhados com Deus e no reino de Deus, nós temos paz. Nós não vivemos precisando tomar remédio para dormir, porque nós nos deitamos em paz, e em paz Ele nos faz dormir, porque só Ele pode nos dar o sono perfeito. No reino de Deus, nós estamos seguros, nós não temos que ter medo nem ansiedade. Não se preocupem com o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Viva bem o dia de hoje. Você está colocado debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo. No reino de Deus você tem proteção, porque você simplesmente está cumprindo a vontade de Deus. Ele tem compromisso com você, você tem compromisso com Ele.
Então, no reino de Deus, justiça, paz e alegria são os resultados mais palpáveis que a gente pode ter. Mas concorda comigo que justiça é algo subjetivo? Justiça não é objetivo, justiça depende da vontade do juiz, sim ou não? Quem é o juiz dos juízes? Quem estuda jurisprudência sabe que qualquer jurisprudência está sujeita à vontade do juiz. Se o juiz decidir que vai ser de um jeito e não vai ser de outro, vai ser de um jeito e não vai ser de outro. Mas nessa noite nós invocamos a presença de Deus para um alinhamento entre o céu e a terra. E todas as causas da justiça que nós temos aqui apresentadas diante de Deus, sejam causas de imóveis, causas de herança, causas de divórcio, sejam quais que sejam as causas, nós sujeitamos essas causas ao juiz dos juízes. Então nós clamamos para que venha o reino de Deus e a justiça de Deus se manifeste aqui na terra. A paz de Deus, a paz que não é circunstancial, que não depende de estar tudo bem, a paz que não depende do quanto eu tenho no banco, a paz que não depende do quanto eu estou saudável, a paz que não depende se está tudo certo lá em casa, a paz que excede o entendimento, é ela que guarda meu coração. A paz não é um conceito, é uma pessoa que a gente carrega e não larga, se chama Jesus. Carrega Jesus no carro, carrega Jesus na academia, carrega Jesus na escola, carrega Jesus na igreja, carrega Jesus fora da igreja, e você vai viver em paz. Alegria, que é a manifestação de um fruto do Espírito Santo, que é você também se alegrar independente de circunstâncias, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide. Parece que o crente, quando entra em problema, ao invés dele ficar alegre, ele fica muito aborrecido, como se Deus tivesse que ser um pai que mima o seu filhinho e sua filhinha, e falasse assim: você não pode ficar triste. Deixa eu te dizer uma coisa, você é filho e filha, e se você já foi pai e mãe, ou é pai e mãe, você sabe que há muitas vezes, muitos momentos que a gente não pode deixar o nosso filhinho, a nossa filhinha feliz, que a gente tem que deixar eles frustrados. E que eles têm que aprender a se alegrar, mesmo quando estão frustrados, porque a coisa pode piorar e muito. Se você acha que pior do que está não fica, tente, experimente dizer: eu acho que não fica pior. Fica. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem sempre motivos para nos alegrar, principalmente o motivo de que a gente foi salvo por Jesus, e a gente não vai viver eternamente nessa terra, e muito menos vai para o inferno. Glória a Deus, essa é uma ótima notícia. Então os críticos de plantão, eles começam a se descontentar, né? Eu gosto muito de casamento e igreja tem tudo a ver, sabe? Tudo a ver, Cristo e a igreja, casamento tem tudo a ver com igreja, eu gosto disso. Então no começo do casamento tudo tá bom, todo desafio é legal, tá tudo ruim, mas você acha tudo bom, tudo maravilhoso, tá cheio de luta, cheio de boleto, cheio de coisa para conquistar. Aí depois começa a estabilizar, estabelecer, e começa a ficar estável, começa a ficar tranquilo, daí você começa a achar chato, começa a achar defeito no outro, começa a enxergar tudo que você nunca enxergou. Que chatice você, né? Igual começo de igreja é tudo bom, tá todo mundo disposto, aí sem máscara, no meio da pandemia, pro hospital, orar, põe a mão, intercede, dá sopa pro pobre, pro necessitado, doa ofertas de sacrifício. A igreja começa a ficar estruturada, começa: não gostei desse culto, esse louvor não tocou meu coração, o pastor passou e não me olhou. Crente chato, deixa eu te dizer uma coisa, tu está insatisfeito, sabe por quê? Porque você está muito cheio de motivos para agradecer, e você está olhando alguma coisa para reclamar. Tudo bem, se você acha que não pode ficar pior, experimenta. Não é bebida, não é circunstância, é paz, justiça e alegria no Espírito. Próximo, por gentileza. Se nós entendemos que nós podemos viver em paz e viver uma vida justa, manifestar alegria independente da circunstância, nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra. É verdade que não está tudo do jeito que eu pensei, que eu sonhei, que eu imaginei, mas é que ainda não acabou. Então, como não acabou, a gente não pode julgar que está tudo errado. A gente tem que esperar o tempo de Deus trabalhar nas nossas vidas, nas circunstâncias, no nosso caráter, colocar em nós características que nós ainda não temos, mas que nós podemos adquirir nele. Próximo, por gentileza. Em Mateus 8, 23 a 27, tem uma passagem que eu gosto muito, porque ela fala da imaturidade dos discípulos de Jesus. Quem se considera discípulo de Jesus? Levante sua mão. Eu sou um discípulo de Jesus. Mas concorda que às vezes a gente é meio imaturo?
E esses discípulos estavam meio maturos, sabe? E olha que eles estavam passando por um momento difícil. E Jesus entrou no barco e os discípulos foram atrás, né, gente? Onde Jesus ia, os discípulos iam também. E de repente uma forte tempestade se levantou sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, próximo por favor. E ele perguntou, faltou. Eu lembro que ele perguntou assim: homens de pequena fé, vocês não poderiam dar ordens ao vento e à tempestade? Por que vocês me acordaram? Vocês não podiam orar e parar o vento e a tempestade? E os discípulos ficaram admirados. E eles disseram assim: quem é este homem que até o vento e a tempestade obedece? Sabe qual é a boa notícia nessa noite? Que Jesus nos deixou uma promessa antes de subir ao céu. Ele disse que nós faríamos coisas iguais e maiores do que o que ele fez. Significa que essa tempestade que você está passando na vida neste exato momento tem um único propósito. E é o propósito que você se levante no nome de Jesus e diga: vento pare, tempestade acalme, na autoridade do nome de Jesus. Ah, sabe por quê? Porque Jesus multiplicou pães e peixes, então ele diz para você: dá um basta na escassez, toma uma atitude de fé, abra sua boca, profetize, pare escassez. No primeiro ano da Farol nós éramos muito cercados por tentativas do inimigo de tirar a nossa paz familiar. E a maneira mais rápida que o inimigo conseguia isso era tirando o sono dos nossos filhos. E muitas noites nós acordamos, eu e Tauana, principalmente Tauana que tem um sono mais leve, com eles em pânico, com pesadelos. Até que um dia eu fiquei com muita raiva do diabo de roubar meu sono. Eu falei: não, eu já durmo pouco porque trabalho muito, então vamos combinar o seguinte: na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, meus filhos são de Jesus. Peguei o óleo, comecei a ungir Davi, ungir Alice, ungir a casa, ungir o quarto, ungir os ubrais, e disse: a única presença que é bem-vinda aqui é de Jesus, toda outra presença bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Está na hora de você se levantar na sua casa, está na hora de você se levantar no seu trabalho, está na hora de você se levantar no casamento e dizer: na autoridade do nome de Jesus, eu não aceito nenhuma outra presença, eu não aceito nenhuma outra ordem, eu não aceito nenhuma outra opinião, eu não aceito nenhuma outra opressão, somente a presença de Jesus, somente a presença de Jesus, somente a palavra de Deus, somente as promessas de Deus. Toda palavra contrária à vontade de Deus, nós condenamos em juízo. Está na hora de se levantar nessa tempestade e fazer o que Jesus disse para os discípulos fazerem. Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Vocês não precisavam nem me chamar, era só dar ordem ao vento e à tempestade. Mas mesmo assim ele nos deixa algumas lições, e a primeira delas é, próximo por gentileza, se você cultiva uma fé ativa, os ventos contrários são oportunidades para o seu testemunho. Se você cultiva uma fé passiva, os ventos contrários são oportunidades de Jesus te ensinar a corrigir, porque não profetizar o que você já sabe fazer. Se você cultiva uma fé ativa, qualquer tempestade se torna uma grande oportunidade para você dar glória para Jesus, através da autoridade que Ele te deu. Mas se hoje você chegou aqui nessa casa com uma fé passiva, eu creio que a oportunidade que Deus te dá é torná-la ativa e fazer uso da autoridade do nome de Jesus. Porque o reino de Deus, quando é chegado, justiça, paz e alegria no Espírito se manifestam. Então tudo que está contrário à paz, você não pode ter parte. Tudo que está contrário à justiça, você não pode dar a mão. Tudo que está contrário à alegria, você não pode aceitar. Ele vai colocar em ordem, se hoje você manifestar o reino de Deus. O problema é que a gente é muito tímido. Eu gosto muito de uma profeta, né? Ela é bem conhecida, Camila Barros.
E ela fala uma coisa que eu concordo muito, sabe? A gente é muito politicamente correto em tudo. Mas quando a gente vê uma pessoa armada vindo em nossa direção para nos assaltar, a gente não faz nada menos do que gritar e gritar bem alto. Há momentos em que a nossa fé precisa manifestar aquilo que nós estamos sentindo por dentro. Há momentos que nós precisamos quebrar alguns protocolos que nós aprendemos como educação, como formalidades religiosas. Nós precisamos dizer: ei, arreda-te de mim, Satanás. Nós precisamos simplesmente tomar autoridade no nome de Jesus e dizer: ei, até aqui você brincou, daqui para frente não mais, eu te mando embora na autoridade do nome de Jesus. Há momentos em que a gente não pode ser politicamente correto, nós precisamos ser agressivamente proféticos. Agressivamente proféticos, manifestar as verdades de Deus, dizer: não foi esse marido que você me deu, Deus, não foi essa esposa que você me deu, Deus, não foram esses filhos que você me prometeu filhos para a velhice, filhos que seriam flecha, não filhos que seriam tormentos. Próximo, por gentileza. Nessa noite nós vamos aprender a manifestar o reino de Deus. Vamos ficar de pé. A segunda chave para acessar sinais e maravilhas é sair da fé passiva e aprender que todo vento contrário é uma oportunidade de manifestar uma fé que funciona. Então agora, você que está comigo no voto, você que está aqui talvez pela primeira vez, mas sentiu que a palavra tocou o seu coração, eu quero te convidar a manifestar. Você que está em casa, e me perdoem, porque eu preciso conversar mais com vocês quando eu estou pregando. Mas vocês que estão em casa, podem fazer uso dessa fé ativa. Eu quero te convidar agora a verbalizar. Primeiro você profetiza. Profetizar é falar com fé a respeito de algo. Um dia nós chegamos neste lugar, e não faz muito tempo, e nós profetizamos que aquele lugar destruído seria um lugar restaurado. E hoje ele está quase que completamente restaurado. Um dia nós olhamos para pessoas que nós nunca imaginaríamos que íamos batizar, porque eram completamente incrédulos. Nós dissemos: nós vamos batizar na autoridade do nome de Jesus. Eles estão batizados e dando frutos na casa do Senhor. Um dia nós dissemos: pela fé, todo culto vai ter salvação. E do começo do ano até aqui não teve nenhum culto que não teve vida entregue no altar de Jesus. Um dia nós dissemos pela fé: este lugar será nosso. Aguarde, essa profecia vai se cumprir, porque nós falamos com fé. E nós, quando falamos com fé, nós não falamos na força do nosso braço. Nós falamos coisas loucas, impossíveis aos nossos olhos, mas completamente possíveis quando o céu desce à terra. Para você profetizar, você só precisa ter uma coisa: um coração completamente alinhado com Deus. Você decidiu se alinhar com a sua vizinha, né? E perdeu o alinhamento com Deus. Decidiu se alinhar com o psicólogo, né? E perdeu o alinhamento com Deus. Decidiu acreditar na opinião do médico, né? E perdeu o alinhamento com Deus. Pois nessa noite eu convido você a voltar a ter um alinhamento com Deus. Feche os seus olhos. Depois que nós falamos com fé, nós manifestamos. A palavra manifestação, ela tem o H de Deus. Manifestação, Shekinah. A manifestação de Deus. Quando nós convidamos Deus para trabalhar as palavras que emitimos com fé. E nós então entendemos que não é na força do nosso braço, mas é na presença de Deus que a nossa fé cresce e as palavras que dizemos em fé se materializam. E então nós começamos a chamar com fé: Deus, entra na minha vida. Deus, destrói as estruturas que não te agradam. Deus, faz uma revolução e nos coloca no novo nível de autoridade. Deus, por favor, coloque em ordem minha casa. Deus,
Põe ordem nas minhas finanças, estão todas desordenadas. Deus, entra nas causas da justiça que eu tenho, que não são resolvidas nessa justiça tão longa do Brasil. Pai, entra nos lugares escuros que eu tenho caminhado e por favor acende luz ali, Senhor. Deus, coloca ordem naquilo que não está em acordo com os teus princípios na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na empresa. Se você pode dizer isso, comece a dizer por fé. Comece a chamar a presença de Jesus. Comece a convidar o Espírito Santo para manifestar. Shekinah. Shekinah, manifesta, Deus, a tua presença nas palavras que dizemos a ti com fé. Manifesta, Deus, ordem no caos. Manifesta salvação onde estão perdidos. Manifesta restauração onde a alegria se foi. Manifesta paz àqueles que não conseguem mais dormir. Manifesta justiça àqueles que estão sendo injustiçados, caluniados, difamados. Senhor, manifesta poder àqueles que se sentem fracos, frágeis. Manifesta o teu reino, Deus, nessa noite.